Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, o podcast que só traz perguntas cretinas. Mas nem tão cretinas assim, porque já que a Zélia Duncan e a Adriana Calcanhoto me falaram que eu sou um rapaz bonzinho, então eu não vou desapontá-las. Antes de apresentar o meu co-apresentador, eu diria o seguinte: ative o sininho para notificações, comente, compartilhe com os amigos, compartilhe com os inimigos. Eu voltei agora de Nova York. A fatura do meu cartão ainda não chegou e eu preciso desesperadamente que esse podcast bombe para que a gente tenha pelo menos um estilo de vida saudável. Agora, eu vou apresentar ele, a pessoa que eu amo mais do que acarajé com caipirinha 3 limões, sem metanol, lógico, do Tabuleiro do Acarajé em Santa Cecília. E eu não estou ganhando pelo merchandising. Mas é uma pessoa que eu amo, que eu me admiro, vai fazer as honras de apresentar a convidada de hoje. Véia. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô. Olha quem está na frente da gente hoje. Emanuele Araújo. Que honra, hein? Que alegria, dupla. Hein? Ganhei até uma flor, meu que amor. Que dupla. Você eu sou merece. uma pequena empresa que deu certo. Você virando esse ciclo, que honra. É uma meus dupla amigos com mais axé do queridos. que o Padre Washington. E Beto Jamaica? E Beto Jamaica. E se isso fosse uma peça? Quem seria quem? Se isso fosse uma dramaturgia. Ele seria a Julieta, quem seria seria o Romeu, compadre Washington? com Quem seria Beto Jamaica? Calma que o minuto de reflexão ainda não começou, hein? Calma, hein, gente? Você sabia, antes de começar, você sabia que o Beto Jamaica tocou no Raízes do Pelô, que acompanhou a Gal Costa na Gente, turnê? a história de Beto Jamaica e compadre Washington, acho que muita gente da música popular brasileira deveria pesquisar. Esses meninos são grandes mestres do nosso samba. Sim. Eles são grandes mestres da nossa música. A história deles de pesquisa de samba no recôncavo baiano, de pesquisa, me deram uma honra no ano passado no Rio de Janeiro, o Catenas, nosso querido Catenas, Alexandre Catenas, me convidou para fazer uma palestra sobre o El Chan, mas, na verdade, sobre a trajetória do El Chan. E já que a gente abriu falando desses dois meninos, que são meus amigos e que eu amo de paixão, e claro que eu já sabia, né? A gente lá dentro da música baiana, inclusive, reverencia toda a trajetória desses dois cabras. Mas, assim, pesquisando para entrevistá-los, meio fazer o que vocês estão fazendo, eu fiquei chocada com a grande capacidade que eles tiveram de compreender o samba. Não à toa fizeram uma coisa revolucionária, porque o El Chan é um negócio absurdo. Mas na verdade eu queria só saber se ele era o percussionista. Se ele foi o percussionista do Raízes do Pelô, se tinha roubado o bife acebolado da Gal Costa. Ah, teve essa? Teve essa. Disse que falaram, Gal, olha ali. Aí ela olhou, os caras meteram um garfo no bife e arrastaram pro prato. Deve ser bem capaz, Sérgio Martins. Olha, eu não sou amiga tão íntima do Beto, mas, assim, possivelmente ele roubou esse bife acebolado. Cada coisa que o Sérgio... Eu amo, verdade. né, Zé Pedro? Bife acebolado. Bife acebolado. Você é fã de bife acebolado? Eu gosto de bife Eu não acebolado. roubaria o bife acebolado. Eu também Eu não. roubaria de jeito também. nenhum. Da Gal Costa? Não, Zé? nunca pensei. Você teria essa petulância? Não, nunca Eu roubaria pensei. até da Betânia. Arriscando a levar um ebó, eu roubaria. Se fosse de filé mignon e tal. Emanuele, eu queria senhor. começar falando o seguinte. Eu te conheço há mais de 20 anos. Há E mais de você 20 é a anos. pessoa mais legal e do Zé. bem que eu conheço. Para que você não vai me emocionar. Eu senão quero te cai. saber como é que você resiste nesse mundo cada vez mais intolerante, insuportável, ligado à rede social. Que pergunta maravilhosa. Porque eu tenho pensado muito sobre isso. Se você me perguntar qual é o meu maior foco hoje em dia de pensamento artístico, inclusive, não estou falando terapêutico. Artístico, profissional. A gente estava aqui no bastidor antes falando sobre empresariamentos, agentes, quem nos representa. Cara, mas eu cheguei à conclusão de que é isso mesmo. Porque, de fato, a gente tem uma postura, você chama de legal, já que você... A gente só vê no outro aquilo que a gente tem, né, Zé? Então, na verdade, se você fala isso de mim, é porque a gente é espelho. Eu passei por muitas coisas por escolher um caminho, eu diria, você usou esse adjetivo legal, não sei, eu diria limpo, no sentido de que, cara, eu não quero me meter nisso, prefiro estar no meu foco. E, claro que com isso, aceitando algumas perdas, algumas frustrações.
Eu entendi que, inclusive, a carreira plural que eu escolhi, de ser atriz, de ser cantora, de estar no bastidor da dramaturgia e da música, de lidar com muita gente de aspectos diferentes, isso me fez passar por alguns desafios. E onde, nesses desafios, eu tinha que escolher mesmo. O que vai ser? Qual vai ser a minha escolha? E eu sempre escolhi a minha verdade. A minha verdade. Minha meta, o meu foco é quem eu sou de verdade. Eu acho que a gente está num mundo onde a gente precisa de personagens. Às vezes a gente precisa de alguns personagens para a gente aguentar. Mas aí, quando eu estava no auge da minha questão sobre isso, que eu diria que foi uns 3 anos atrás, eu estou com 49 anos, nos meus 46, essa questão aí bateu. Rolou uma pós-pandemia, pós-crise, assim, em todos os aspectos, bateu assim, será que eu não devo performar mais? Será que essa parada de ser tão legal e tão verdadeira, tá certo esse negócio? Mas aí, meu irmãozinho, veio um luto assim, pá, na minha vida. A morte. Como eu diria Cazuza, eu vi a cara da morte, ela estava viva, viva! A morte chegou e me colocou as cartas na mesa e falou, minha irmã, você pode ter os seus talentos, os seus propósitos, só que essa parada aqui passa muito rápido. Não vou perder meu tempo em busca de algo que me desvie do meu propósito, sabe? E aceito as frustrações, porque eu vou te falar, ser verdadeiro neste mundo requer você saber lidar com algumas frustrações. E eu acho que hoje, talvez, na véspera dos meus 50, eu nem chamo de frustrações, eu chamo de entendimento do que eu realmente quero, porque a gente passa muito tempo também em função da expectativa do outro, né? Às vezes você se frustra, não exatamente porque você não alcançou o que você quer, mas porque você não está dando ao outro o que ele imagina que seja você. Então, eu estou nessa, meu irmão. Eu estou nessa de que eu acho que a gente tem que viver o que está no nosso propósito, na nossa alma. E assim vou seguindo. Graças a Deus. Não, gostado que eu ia comentar a mesma coisa, assim. Você é boazinha demais, né? Você acha boazinha? Acho. Vocês estão enganados, hein, gente? Bom, o Brasil tá enganado. Onde a luz assombra. Porque eu nunca vi alguém falar mal de você. Onde não a luz existe. assombra. Não, Você não. sabe que ontem E eu olha estava que a gente falando... conhece os caras bravos, E né? olha, ontem eu estava falando com um querido amigo nosso, eu não vou falar nomes para a gente não futucar nessa polêmica que passou agora por uma situação difícil de internet, né? A gente fez um show juntos. E ele falou, mas eu nunca te vi. Porque eu comecei a aconselhar esse meu querido amigo, tipo, cara, foca na tua e tal. Ele falou, mas você não participa? Eu falei, procure saber. Deu um Google. Eu já me meti em umas coisas de soslaio, talvez não exatamente porque tinha uma faca no dente para me meter em alguma coisa, mas acontece, resvala. A gente tá nesse mundo aí de ser artista. E quando aconteceu e acontece, eu fico brava. Eu não tenho esse negócio de boazinha. Posso citar. Essa eu vou citar. Mas a gente está aqui ninguém num vê. programa. Ninguém vê. Eu, uma vez, fui abordada por um paparazzo, que é uma coisa comum da nossa carreira, principalmente a coisa da televisão e tal. E durante um tempo que eu estava fazendo muitas novelas, uma atrás da outra, e nessa época, assim, né, 2010 em diante, isso era muito forte. Ainda é, mas talvez hoje, naquela época mais. E eu fui abordada de uma forma comum, primeiro, num shopping perto da minha casa, um shopping que eu frequento, que é quase o meu quintal. Então, minha presença é corriqueira. E esse fotógrafo me seguiu. Isso, tudo bem. Eu até pensei, gente, será que eu estou tão interessante assim? Porque já tem um book, tem 2 horas de foto, pelo amor de Deus, estou fazendo minha unha, comprando um negócio, e o moço lá. Um dado momento, eu saí do shopping, olhei para uma farmácia, olhei para trás, o cabra firme. Comecei a achar aquilo estranho. Quando eu fui para minha casa, 2 quadras depois desse shopping, estava escuro, era noite. E eu olhei para trás, numa rua que não estava movimentada, esse senhor estava com uma câmera imensa ao meu lado. Ali saiu um pouco de mim a circunstância de que era um profissional fazendo o trabalho dele, que, né,
tem o seu respeito, tem o seu lugar de correr atrás do seu ganha-pão, da sua trajetória, e me veio uma sensação de assédio. Eu me senti assediada. Eu estou numa rua escura, com um homem me perseguindo, eu sozinha. Até onde isso é profissional? Até onde? E eu peguei meu telefone e comecei a fotografar ele. Ele me fotografava de lá, eu me fotografava ele de cá. Ele ficou bastante bravo, atravessou a rua, e eu fiz uma coisa nada boazinha. Comecei assim para quebrar um pouco esse paradigma aí da boazinha, que não sei se é tanto assim. Eu escrevi. Eu não sou muito você falou de rede social. Claro que eu uso, mas eu sou uma pessoa que uso com parcimônia. Porque não tenho muito talento, para ser bem honesta. Tenho outros talentos. Essa coisa de abrir a câmera e dizer, oi, gente, estou aqui, não é o meu maior talento. E não é que dado nesse dia subiu as sombras e eu abri a câmera e fui cancelada. Rolou que eu estava ofendendo a classe. E lógico que eu não tive nem espaço, nem quis, porque eu acho que, de fato, essas circunstâncias são muitas verdades, né? De falar, como eu estou falando agora aqui para vocês, depois de uns anos, que a coisa foi muito mais do que uma pessoa me fotografando numa esquina, né? Existiu uma perseguição. E essa perseguição me incomodou. Se, de fato, o senhor estava com isso na cabeça, não sei, mas foi dessa forma como ele me abordou. E subiu esse temperamento. Subiu essa vontade de questionar que faz você abrir a porta para... Será que ela é tão boazinha assim? Será que ela é tão legal assim? E eu achei bom. Lógico que me incomodou, porque não é nada legal você ver um monte de gente falando coisas horrorosas sobre você. Não há uma pessoa que diga, não ligo. Claro que você liga, claro que aquilo te dói em algum lugar. Mas, por outro lado, foi exatamente esse o ponto que eu pensei. Eu sou humana. Eu sou humana. Se acham que eu sou tão fofa, incrível, olha aí. Eu sou capaz de fazer uma coisa que não é tão incrível porque me senti agredida. E eu acho legal também. Acho importante. Falando em coisas incríveis, você está terminando a temporada no musical Clara Nunes, no qual você interpreta Clara Nunes. E eu assisti, e é um espetáculo marcado muito pela religiosidade, né? Principalmente no tocante às religiões afro-brasileiras. Sim. Você teve que pedir permissão espiritual? Com certeza, eu não sou menina, né? Sério. É mesmo? Eu não sou menina. Primeiro que eu creio, é a minha fé. Eu creio, é a minha fé, e eu acho, e na verdade eu peço permissão para tudo sempre. Eu não entro num palco sem pedir permissão, não me exponho. Porque, como eu já falei, para mim as coisas estão interligadas. A gente não está aqui só para trabalhar, a gente está aqui para comungar energias. Mas é claro que, se tratando de Clara Nunes, que é um negócio muito grande para mim. Eu assisti o espetáculo com a Vanessa da Mata. Lindo, esplêndido. Eu fiquei emocionadíssima, chorei horrores. Conversei muito com a Vanessa, com o Farjala. O Farjala já sabia da minha adoração pela Clara. Na época do processo de criação, que eu sei que o Zé participou da pesquisa, eu e Farjala, a gente conversava muito. Então, foi uma surpresa. Claro, a Vanessa, maravilhosa com a carreira, esse disco esplêndido dela, que está aí, um maior sucesso. Precisava tocar a agenda dela e eles quiseram continuar, me convidaram. Em princípio, eu falei, Farjala, você está bem louco, não vou encarar essa. Muito, não só pelo desafio, já falei isso, porque desafio, de fato, é uma coisa que você assume quando você resolve ser artista, né? Desafio é um negócio que você vai encarar todos os dias. É um grande desafio, essa artista, essa voz, essa pessoa, essa presença. Mas, para além disso, tinha a minha idolatria. Você representar uma pessoa que você idolatra é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque você precisa estar em um contato direto com você mesma, porque é a sua idolatria. Então, em princípio, isso já foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Olha só, Clara, bati um papo com ela. Vou ter que te ver como uma personagem. Eu vou ter que conseguir te ver como uma personagem para viver o meu trabalho de atriz. Você lembrava da Clara? A Clara é muito forte na minha vida desde a infância, Zé. Tem um negócio de dentro de casa.
de meu pai. Meu pai era muito fã. E meu pai já está no outro plano, é uma presença muito forte na minha vida na parte artística. Foi quem me levou de forma amadora, não era profissional, mas quem me levou para a música. Então, a Clara, para mim, além de essa artista estupenda da nossa música popular brasileira, revolucionária, que é algo que sempre me tocou, e agora estudando, pesquisando profundamente a persona, a obra, eu fico cada vez mais encantada com... A Clara é uma enciclopédia da nossa cultura afro-brasileira, da nossa cultura de música popular brasileira, você bem sabe disso. Então, me vem aquele cheiro de infância também. Vem emoção de início. Eu me lembro nitidamente de assistir clipes da Clara no Fantástico. Eu sou de 1976, a Clara morreu em 83. Aquele início dos anos 80, discos emblemáticos no samba e aqueles clipes incríveis do Fantástico. Eu me lembro daquilo muito criança, já me levar para essa imagem de... Que coisa fantástica, essa mulher, aquela aura. Então, a música, claro, a voz, mas tinha uma coisa muito forte em mim da presença. De algo que, mesmo quando ela não abria a boca, muito potente. Então, isso é algo que ficou muito na minha memória para esse desafio, né? Que a Clara não precisava performar para ser. Ela já era. Ponto. Pá. E essa espiritualidade toda também que a acompanha, e eu creio, é algo que é muito bonito, e eu acho que, para além da espiritualidade, da fé e da religiosidade, porque eu acho que a espiritualidade também é simplesmente algo superior a gente, né? A psicanálise já fala disso. É algo que é superior à nossa mente. Ela revolucionou a gente nesse sentido. Uma mulher que falava de candomblé, de umbanda, em meio à ditadura, que colocava a afro-brasilidade como protagonista, é muito forte isso, né? É isso que eu ia te perguntar. A Clara foi motivo de briga na minha casa, porque o meu primo foi a um show da Clara Nunes, ele tinha 8 anos, meu primo Marcelo, e ele ganhou um beijo da Clara. E eu não fui nesse show. E aí tem uma história engraçada, porque eu escrevi sobre isso, e logo quando ele chegou, ele falou, nunca mais vou lavar o rosto e tal. Aí a minha tia falou, não, você vai lavar o rosto agora. E eu escrevi isso num artigo, e ele falou... Aí ele me ligou um dia desses e falou assim, eu não lavei o rosto. Fingi para minha mãe. Eu não lavaria também. Mas é uma coisa, a Clara, por exemplo, eu sou de 67. Sim. Você vê a Clara Nunes, de branco, pé descalço, cheia de guia, dançando como se estivesse incorporado do horário nobre, no Globo de Ouro. Exatamente. Não estava falando do Fantástico, mas eu vi no Globo de Ouro. Sim. A gente encaretou? Eu não sei se a gente encaretou. Eu acho que a gente está colocando muitas coisas na frente do que realmente a arte é. Eu não sei, porque eu tenho pensado muito sobre para onde a gente está indo sem julgamentos. Porque, claro que a gente julga, porque a gente tem a nossa trajetória, a nossa história, a nossa idade, a nossa geração. Mas eu tenho pensado muito, a gente brincou, né, sobre inteligência artificial, a gente brincou sobre rede social. E eu, antes de criticar, porque às vezes a gente critica aquilo que a gente não domina, eu tenho pensado, não, peraí, cara, eu quero entender mais disso. Eu vejo hoje o nosso meio artístico, a nossa nova MPB tão maravilhosa, dominando tanto algumas linguagens que eu não domino, por exemplo, que eu estou pesquisando, assistindo, vendo, querendo aprender. Então, não sei se é encaretar, porque talvez assim, o tempo já é outro mesmo. Já é outro. A gente vai ter que aprender sobre esse novo tempo. A gente vai ter que aprender sobre essa nova seleção natural. Então, eu tô mais nessa, a fim de entender, incorporar com a minha verdade, volto à minha verdade, porque me encaixar já vi que não é a onda, mas é compreender a nova época. Mas, de fato, eu acho que existe uma áurea de medo um pouco. Bom, hoje em dia, na televisão... As pessoas estão com muito grilo de se expressar, de colocar suas verdades, E eu diria que isso tem mais a ver com simplicidade, e simplicidade no sentido mais potente da palavra. Todas as pessoas que eu conversei sobre Clara,
pessoas íntimas, inclusive. Logo após a temporada do Rio, eu tive a sorte, a honra de ir a BH, minha família do meu marido é de lá. Falei, cara, eu vou em Caetanópolis. E eu fui lá, fui na casa dela, conheci a Doia, que, na verdade, tinha visto a peça em BH, mas conversei intimamente com a Doia, que é uma amiga dela, que cuidou dela nos últimos anos de vida, as pessoas que cuidam do memorial. E no livro do Wagner, a biografia incrível da Clara, e todos os outros livros, que eu li o livro da Dindinha, da irmã dela, sempre existe essa coisa. Clara era uma mulher muito simples, Clara era uma mulher muito simples. E a gente olha para aquela mulher e fala, gente, tem nada de simples isso aqui. É um negócio muito grande, mas eu acho que vem disso, onde eu entendo, muito certa de quem ela era. Nessa simplicidade de tipo, é o que eu acredito, é quem sou. Mesmo que conduzida por produtores, a gente sabe da importância do Adelson Alves em toda essa indumentária, em levar essa espiritualidade para a música, em unir as coisas, o business, a sua verdade, porque eu acho que isso é arte também, é a gente compreender que quem somos pode ser algo extremamente esplendoroso para quem assiste. Isso é uma visão de produtor, como a Adelson teve. Então, tem sim o lado comercial da coisa, mas unir isso a uma verdade absoluta, porque ela estava lá, dentro dos terreiros, dentro das quadras de escola de samba, cantando aquilo com sua verdade absoluta. E eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito medo da verdade. Eu vejo algumas pessoas que eu admiro e que performam no Instagram e que muitas vezes falam, mas eu, fora dali, sou outra pessoa. Eu acho muito interessante. É um personagem. Mas eu não sei, de fato, se... hoje em dia, a verdade é algo tão interessante. Então, não sei se encaretamos ou se estamos com medo da nossa verdade. É como se a gente tivesse sempre que se fantasiar de alguma coisa para dar certo. Eu, como disse, sou atriz, né? Então, eu gosto de entender os personagens da vida. Então, às vezes, eu falo, quem sabe? Mas, por enquanto, ainda é meio complicado para mim essa performance toda. Por exemplo, falando de performance na rede social, o que você acha dos artistas que não se posicionam politicamente na rede social? Você acha que é um direito deles? Ou que todo mundo, num momento tão difícil, deveria se posicionar? Eu acho que não é só um direito, não. Eu acho que é muito barra pesada se posicionar mesmo, né? A gente, quando se posiciona, a gente sabe que vem uma resposta de lá. Então, eu acho que se a pessoa não faz isso por uma proteção própria, às vezes até de saúde mental mesmo, não é todo mundo que segura uma onda do que você recebe, né? Então, se a pessoa tem uma consciência de que aquilo pode afetá-la de um jeito que pode ser desastroso, eu acho que essa pessoa tem o direito de se proteger de alguma forma. O que eu acho que... Eu não acredito num artista alienado. Eu acho que a arte ela está o tempo todo em comunhão com os nossos aspectos sociopolíticos, econômicos, com o povo. Eu acho que a gente precisa estar em comunhão com o que acontece no nosso coletivo. É o meu ponto de vista. Então, mesmo que você, de fato, não levante uma bandeira, eu acho que, de alguma forma, resvala o seu posicionamento em quem você é, como um artista ou como figura pública, em como você defende seus ideais, seus pontos de vista, como você se apresenta para o seu público, porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa não está militando, mas está com a sua música, com a sua forma de se posicionar em alguns lugares, com os seus valores. Às vezes as pessoas estão militando com seus valores. O que, para mim, é mais complicado não é nem o fato da pessoa militar ou não. É o fato de, às vezes, a pessoa não estar conectada com o coletivo. Está no seu individualismo absoluto, no seu umbigo master. Eu não acho que isso vá resolver nada no nosso mundo. E eu não acho isso, inclusive, interessante de se ver. Mas isso sou eu, né? É o meu pensamento, é a minha forma de pensar. Eu, por exemplo, esse é o momento que eu dou a cara a tapa. Eu já aprendi, eu me posiciono, e isso não é porque é uma necessidade absoluta, é quase uma segunda natureza, no meu ponto de vista. Não há como, de fato, hoje, para mim, fazer música, fazer arte, contar histórias, se você não tiver, de alguma forma, conectado ao que está acontecendo ao teu redor. Ainda mais nesse país, né? Você fez para mim um dos grandes discos de música pop dos últimos tempos, que é o Problema Velocidade. Amo esse disco. Meu querido.
Você fez um disco do Jades Macalé. Sim, senhor. E agora você está fazendo um disco de Axé Music. Por quê? Para mim é uma trilogia. Uma trilogia? São 3 discos absolutamente diferentes e é uma trilogia. O Corra para o Mar, que é esse álbum que ainda não saiu, ele está a conta-gotas se finalizando, é o desfecho dessa trajetória aí, que começa com Problema e Velocidade, que é um álbum que é o meu DNA baiano-carioca. É o momento que eu chego no Rio de Janeiro e, de fato, compreendo o meu pulsar musical, com toda a minha bagagem baiana, com toda a minha trajetória dentro dos tambores, com toda a minha trajetória dentro do carnaval, com toda a minha base da música popular brasileira, vindo de casa, vindo do meu pai, da discografia que me acompanhou a vida toda, conhecendo os colegas incríveis, o Cassim, que é meu irmão, meu amigo, e que produziu esse disco, que rapidamente compreendeu o que eu queria, com todos aqueles músicos que eu chamei, com todos os compositores que eram compositores. Márcio Melo, Celcinho Fonseca. Jerônimo. Tantas pessoas, Cezinha, Mendes, que eu acho que era como se eu estivesse unindo, assim. O primeiro começa com a consagração desse momento. Primeiro que eu tive coragem de gravar sozinha. E eu digo coragem no sentido de coragem mesmo, do coração, porque eu não tinha vontade. Todo mundo me cobrava. Como é que você não tem um disco solo? Você saiu da banda Eva, você nunca fez nada solo. Eu falei, gente, mas eu sou coletivo, eu adoro, eu sou do teatro. Eu gosto de banda. Eu sou uma cantora que amo galera. Não à toa, vivo em meio de galeras. E o Problema a Velocidade foi exatamente isso. Quase como se tivesse assim, encontrei minha turma. Agora é uma hora de eu gravar o meu solo com essa turma, com o repertório que eu vou escolher. Daí vem... De onde vem essa Emanuele, que foi lá, cantora da banda Eva, que substitui Ivete Sangalo com 20 anos de idade, que é uma pessoa porque eu fico muito orgulhosa do ícone axé que eu ainda sou. No TikTok as pessoas falam, linda! Eu falo, gente, é um negócio incrível. Eu fiquei 3 anos nessa banda, mas de fato foi muito forte na minha trajetória. Gravo o álbum como Problema e Velocidade, que é um álbum de música popular brasileira, que é um álbum que vem com uma sutileza, que vem com uma rebeldia. Aí eu falo, eu preciso apresentar meu mestre. E o meu mestre chama-se Jades Macalé, que eu conheci com 14 anos, que me abriu a cabeça quanto a ser o que se é, quanto a dizer o que se acha de verdade, quanto a tocar o coração sendo o que de fato é. E eu sempre tive essa vontade, gravo o Jades. E aí é o meu segundo passo. Esse é o meu mestre. E esse fechar dessa trilogia é exatamente honrar a minha afro-baianidade. É honrar a minha... tudo que me fez ser artista. Porque eu comecei a ser cantora e a ser artista num grupo de dança e música popular baiana, cantando samba de roda, samba de recôncavo, samba reggae. E daí minhas primeiras bandas, daí todas as esquinas dos tambores dos anos 90, que me fazia ter vontade de subir num palco e cantar. E a baianidade toda. Então, tá tudo ligado. Finge que eu sou um marciano e acabei de cair na Terra. Sim, senhor. Então eu quero que você me explique, já que você é baiana e flertou com o axé e vai retomar o axé, eu quero que você me explique quem é Daniela Mercury e quem é Ivete Sangalo. Explicar? Quem sou eu, menino, para explicar um negócio desse? Eu sou um marciano. Daniela é uma artista estupenda, tridimensional. Uma artista com uma visão... Tá, Marciano? Com uma visão de música quase cinematográfica. Eu digo cinematográfica porque eu amo como o cinema conta as coisas em foto, em frames. Uma artista que tem uma pluralidade, uma artista conhecida no Axé Music, uma rainha do nosso Axé Music e do nosso carnaval. Porém, uma artista, ao meu ver, do que sempre me bate a pluralidade, a forma diversa, que lá
dos anos 90, não estou falando agora, que resvala na maravilhosidade de agora, mas que ela já faz isso há muito tempo, é isso que eu quero dizer. Uma artista que tem uma força de entendimento da música que ela faz, dessa afro-baianidade que tanto me inspira e que me estimula, e que faz tudo isso resplandecer num espetáculo como ninguém. Ivete, essa cantora esplêndida, é uma artista que trabalha com a comunicação de uma forma muito verdadeira e própria, que revolucionou a nossa trajetória, porque quando a Ivete chegou, ela, de fato, abriu aulas pela comunicação direta com o público, que não é só do espetáculo, é de olhar no teu olho e dizer, eu estou cantando para você, com toda uma força do seu canto com o popular, que tem a ver com essa comunicação, de botar isso no colo das pessoas, a nossa música no colo do cara que está lá embaixo, ou que está lá em cima, ou que está escutando. É uma comunicação muito objetiva no coração das pessoas. Marciano, se eu posso dizer alguma coisa, é isso dentro do que está no meu coração. Entendi. Oh! Vai assisti-las. Eu já vi algumas vezes já. Eu tava naquele show do MASP que o Asfalto, da Daniela Mercury. Ai, que maravilha. Essa história é maravilhosa, né? É. Agora, você substitui a Ivete na Eva. Como é que é lidar com o luto, né, do fã da Eva? Eu estava comentando muito isso com o Maurício Magalhães, que é um dos proprietários, e as pessoas elas não queriam saber de outra pessoa que não fosse a Ivete. Existe essa coisa do luto. Com certeza. Sei lá, eu acho que se tivesse a Whitney Houston lá, eles iam falar, mas não é a mesma coisa. E assim, a gente está falando de um luto com 6 milhões de discos vendidos, né? Num momento esplêndido da Cha Music, também um boom de sucesso tremendo, além da artista esplêndida que Ivete é. Sérgio, eu já falei isso algumas vezes e é a mais pura verdade. O fato, você perguntou como é lidar, né? Eu era muito... Ainda sou, talvez, um pouco. Focada no trabalho. Vindo de uma faculdade de teatro e dos meus primeiros trabalhos musicais, que já eram fortes, eu já estava trabalhando bastante, mas era uma menina de 20 anos, eu peguei aquilo para mim, eu convidei, na época, a Ana Paula Bouzas, que é uma grande atriz, uma grande diretora, preparadora corporal, para dirigir o show. Eu fiquei 6 meses antes de entrar no EVA, tanto que eu entrei no EVA, eu falo 4 anos, porque eu entrei no EVA em 98. Eu estreei em 99. Mas foi quase um ano de ensaios. Não só os ensaios. A Ivete ainda estava? Ainda estava. Porque a Ivete já tinha declarado que ela ia sair. E os meninos já me convidaram, eu demorei um pouquinho para aceitar ou não. E quando aceitei, eu peguei aquilo num foco de é o meu novo trabalho. Peguei aquele repertório, estudei de cabo a rabo, chamei a Ana Paula para nos coreografar e comecei a ensaiar aquilo como teatro. A minha estreia, que foi no Carnaval de Porto Seguro, na quarta-feira de cinzas, logo após a Ivete sair, para mim foi a grande estreia de um espetáculo de teatro. E, junto a isso, tudo que a minha bagagem até então, dentro desse universo, trazia, o que pode ser? Pessoas podem gostar, pessoas podem não gostar. Isso é como eu me preparo sempre para os meus trabalhos. O que mais me afeta é se eu vou dizer, caramba, fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. Porque, às vezes, quando isso não acontece, aí é meu pior momento. Não conseguir fazer o que eu me propus a fazer. Então, eu estava muito focada em chegar lá e apresentar algo que eu me sentisse honrada. Então, foram muitos ensaios. Foi uma preparação, eu e esse grupo incrível... Cláudia Gomes, Rodrigo Selman, meu irmão, que já está no outro plano, que eram os meus backing vocals, e toda a banda que estava comigo, muito forte. Então, eu estava tão focada nessa parada que eu não prestei muita atenção. Óbvio que isso estava rolando. Caramba, mas como é que é ela? Ela é assim, a Ivete assado, nananana. Muita gente gostando também, que era para onde eu focava a minha visão. Muita gente não gostando. E, com o passar dos anos...
Fiquei 3 anos. Mas vamos dizer assim, num 1 ano e meio, foi que essa coisa começou a me aparecer. No sentido da cobrança que eu recebia, não do público, mas dentro do próprio Eva. Do tipo, tem que ter a música murro no olho. Tem que ter a música que vai vender o abadá. Eu falo isso porque os meninos sabem disso. E os meus papos eram assim. Vamos tomar uma cerveja, pessoal? Acho que vocês chamaram a pessoa errada. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que isso é uma coisa que é o lado comercial da parada. Eu não sou burra, óbvio que eu estou aqui entrando num bloco onde o comercial é muito importante, mas eu sou artista. Eu não vou conseguir agora focar nessa coisa que, se não tiver tal música assim, tal música assada... Fui tendo as minhas frustrações, porque eu fui vendo. Oh, que ingênua, que bobinha. Por favor, né, Manoel? Lógico que isso aqui é uma grande coisa comercial. E fui fazendo minhas primeiras negociações. Arte da guerra. Ok. Troco um murro no olho por um Guto Graçamelo produzindo meu disco. Troco cantar aquela música certeira para a venda do Abadá por uma versão do Tim Maia. Estão parecendo aquele programa do Silvio Santos, né? Você Sim! trocaria... Não! Fui aprendendo a... Não que eu não goste do murro no olho, mas essa obrigação específica com isso precisa ser feito para que se alcance os números era E a complicado. tua relação com a Ivete no meio desse caos? Maravilhosa. Se falavam? Vou te falar, eu acho que foi determinante. Não éramos amigas, nós nos tornamos amigas depois, na TV Globo, fazendo novela junto. Nesse processo? A gente malhava na mesma academia, Zé. Coisa muito do Axé Music 2000. Malhar na mesma academia, botar as fofocas do meio na... E o que a Ivete tinha comigo era um afeto, que eu sou boa de perceber isso. Olha lá, eu de novo negando a boazinha. Eu olho e falo, aí eu não encosto não. E aí eu falo, olha, aqui eu abraço. E abraço com chakra aberto. E eu saquei que a Ivete, pelo menos a minha impressão, foi que ela era uma pessoa confiável. E logo ali no início, assim, o afeto e algumas coisas que ela me dizia em pequenas conversas de encontros profissionais, em festas, em eventos, em academia. Ou uma vez, como eu já contei essa história uma vez para o Fausto, que eu estava tipo num carnaval de Ribeirão Preto, e aquela coisa, o meu trio atrás, o trio dela na frente. Essas coisas que aí, quando as pessoas falam, poxa, Manoel, mas você não ficou no carnaval? Cara, eu nunca saí do carnaval. Isso é uma loucura. Eu sou do carnaval. Minha carne é de carnaval. Meu coração é igual. Eu sou... O que talvez eu tenha dito, poxa, acho que não é o meu lance, é essa parte desse social do tipo, o trio está na frente, se você não arrebentar o trio da frente. Essas pequenas competições cotidianas, que não existem outros estilos, mas naquela época elas eram muito veementes. E não condiziam comigo, porque eu sou mais aquela que fala, oxe, deixa, gente. Não tem problema nenhum, eu chego lá pequenininha mesmo. Eu tenho essa coisa. E estava um pouco essa dimensão de, caramba, Ivete está na frente, como é que vai ser isso? Cara, daqui a pouco me chega uma cartinha da minha produtora, que tinha sido produtora dela, no meio desse... Manu, olha, tô aqui te dizendo, eu me emociono, porque foi muito forte para mim, para te dizer que venha com tudo, eu tô aqui abrindo alas para você, que você merece muito brilhar. Eu falei isso uma vez, em uma homenagem a ela no Fausto, mas ela não fez isso para que eu contasse. Sacou? Falei isso anos depois. Aí, naquela hora, eu falei, gente, é muito mais simples. Voltemos à simplicidade. A parada é muito mais simples. É chegar lá e fazer o seu lance. E, naquele momento, eu entendi quem era Ivete Sangalo e tivemos a sorte, eu tive a sorte, de anos depois, na TV Globo, fazendo novela. Aí ela chegando como atriz e meio que me pedindo por já ter uma experiência ali, E eu pude passar um pouquinho da minha experiência para ela dentro daquele ramo ali, mecanicamente, porque a Ivete é uma pessoa que meio que nasceu pronta, né, para tudo. E aí, sim, nos tornamos amigas. Você acha que o machismo... sufocou vocês ali naquele momento? Só homens no pedaço, dando ordem, procurando sucesso e enchendo o saco, entre aspas? Se eu acho, amigo, eu tenho certeza. Tem certeza. Absoluta.
eu acho que isso já vem de muito tempo. Eu sei que você é um grande pesquisador das nossas grandes cantoras, vocês, da nossa música popular brasileira. Mas falando das cantoras, né, para além da música baiana ou do carnaval, da música popular brasileira, é muito difícil. Sempre foi. Que bom que agora a gente está, pelo menos, colocando isso na mesa, porque continua, mas pelo menos estamos falando. O Enfio disse na época que os homens que mataram Elis Regina. Era uma metáfora à realidade. O Enfio tinha propriedade para falar sobre isso. Hoje, quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso, gente, quando me perguntam como foi substituir Ivete Sangalo, que coragem. Eu falo, gente, sabe qual foi a minha maior coragem? É me meter em 20 anos numa banda só de homem, um bloco só de homem, mais velhos que eu, com um sucesso tremendo, com dinheiro, onde todas as verdades acho que não eram as minhas. E me impor. Porque se tem uma coisa que eu sou, é petulante. E eu um dia subi numa mesa. Eu fiz essa cena. Aí tem uma amiga minha que fala, você é atriz, né, mano? Eu subi numa mesa e falei, pessoal, sobe aqui. Alguém sobe aqui, por favor. Aí todo mundo se olhou assim. Eu falei, ué, quem tem coragem de subir aqui na mesa? Porque tá todo mundo falando pra caramba, mas pra subir aqui nessa mesa, acho que ninguém vem. Então vamos respeitar que quem tá em cima da mesa sou eu. Quem está em cima da mesa, com todos os focos, sou eu. E foi muito bonito, porque eu acho que nós tivemos conversas muito produtivas para os dois lados. Somos amigos hoje em dia, mas a gente quebrou o cacete muitas vezes. E digo, o mercado das gravadoras também, para não ficar só na banda ou no mercado. Tudo muito difícil, né? Uma mulher chegar com muita personalidade, chegar com muita propriedade. E vou te falar, isso eu agradeço profundamente à minha maternidade precoce. Por quê? Porque ser mãe com 17 anos, amigo, te dá uma casquinha. Pelo menos a mim me deu, uma cascona. Porque, para além de tudo, eu tinha uma filha para criar. Para além de fazer sucesso, para além de substituir, para além de puxar bem ou não um trio, para além... Eu tinha que pagar minhas contas, meu irmãozinho. Pagar a escola da minha filha. Fazer essa menina ter um mínimo de caminho sozinha. Então, isso dá uma coisa que também te coloca no lugar de uma dignidade pessoal. Tipo, pessoal, posso não saber nada do que vocês estão falando, mas eu sei do que eu estou falando. Você foi mãe solo? Não, imagina. O pai dela sempre foi muito atuante. Mas, assim, Serginho sempre teve uma coisa de morar no interior, né? Era o trabalho, a família. Então, a gente nunca teve essa coisa próxima. A gente ficou junto 3 anos, depois a gente se separou. E ele sempre esteve próximo de alguma forma distante. Então, na maioria das vezes, eu estava sozinha. A barra ficou na tua mão. A barra ficou na minha mão. Mas ele, sim, tem uma presença forte na criação da Bruna. Mas, no dia a dia, eu, e com uma mãe maravilhosa, graças a Deus e a Deus, assim, intelectual, que estava fazendo mestrado em Florianópolis. Não tinha negócio de deixar com minha mãe. Porque minha mãe é essa maravilhosidade independente do mundo, então eu não tinha muito uma rede de apoio assim. Tive durante alguns momentos, mas não era todo dia. Então tive que formar a minha rede de apoio. Minha grande rede de apoio foram meus colegas de teatro. Porque companhia de teatro, meu irmão, é uma família. Bruna foi criada nas Coxias, até antes da Banda Eva. Então, essa maternidade foi o grande lance. O grande lance. Nesse mundo de números, só números, você acha que o talento está perdendo para o algoritmo? Acho que não. Não. E onde acham que está, não me interessa. Nem presta atenção. Não. Eu estou aprendendo isso, Zé. Eu não estou perdendo mais tempo focando naquilo que eu não gosto. Me tira energia. Até ficar falando muito disso, sabe? Nas minhas rodas de conversa, eu tenho escolhido muito fazer cursos ou redes de conversa com amigos para falar do que a gente gosta. Falar de arte, de cultura, de psicanálise. Estou muito interessada em filosofia, nessas coisas. Física quântica, eu estou nessa. Estou achando massa, assim. Física quântica? Estou achando massa. Negócio da neuroplasticidade.
Então, eu tô numas assim que, de fato, eu tô querendo comungar, no melhor sentido da palavra, com aquilo que me engrandece. Sei que tem. Com certeza perco em alguns momentos por não estar nos altos números ou por não estar alimentando o meu Instagram da forma esperada do momento. Mas acho que isso é a seleção natural das coisas. Eu não sou mesmo essa pessoa. Então, se não me chamam para alguma coisa que tenha a ver com isso, sinto muito, é a minha trajetória, eu vou ter que aceitar. E eu também tenho um negócio em mim que talvez me tire um pouco dessa ansiedade, que eu sou do trabalho. Eu sou do trabalho. E eu não tenho... Para mim, trabalhar no que eu gosto é bom em qualquer posição. Não necessariamente tem que ser no grande foco ou no grande auge dos holofotes. Inclusive, eu tive uma experiência com aquele filme Barulho da Noite, a gente conversou sobre ele, Sim. que eu protagonizei, só que depois de um tempo a diretora me chamou para fazer a trilha. Foi minha primeira trilha de cinema. E eu entendi por que ela me convidou, chamei o Rico Viana, que é um grande trilheiro, para ser meu parceiro, a gente teve uma parceria incrível. E eu vivi, gente, 4 meses atrás da câmera, estudando para fazer aquela trilha de cinema, que é uma trilha dificílima, é um filme de silêncios. Um filme de silêncio. Então, colocar música naquele filme foi uma coisa muito difícil. Eu tive um tesão. Eu falei, caramba, agora complicou. Pode ser que eu fique muito interessada em estar... Então, eu acho que isso também me acalma, no sentido de que não quero muito estar à mercê desses números. Vou fazer um show. Tenho a minha peça. Vou chamar as pessoas? Vou fazer um super post para que comprem meu ingresso, para que escutem meu disco, para vai lá no Spotify e escuta minha música? Vou fazer. E faço fácil, tá? Quando eu faço, até algumas pessoas falam assim, cara, mas você é tão boa, por que você não faz mais? Eu falo, porque o talento que eu digo que não tenho não é exatamente para fazer. É para fazer disso um estandarte. Um estandarte e uma natureza. Um dia a dia. É esse talento que eu não tenho. Você lançou... Foram 3 singles até agora, não foi? 4. 4 singles. E o que me deixou encantado é que ele retoma muito... Eu comecei a gostar de axé music, ou antigamente não era axé music, né, a gente chamava. Por causa dos tambores afro, né, vindo principalmente do Olodum e do Ileaê, apesar que eu também sou um grande fã do Muzenza, e dessa coisa caribenha que o Jerônimo trazia. Certo? Isso aí toca meu coração. E nos últimos tempos, a chamada axé music, para mim, virou uma coisa muito reta. Eu estava até comentando isso com o Saulo Fernandes, que, por coincidência, foi o cara que te substituiu que eu amo de paixão. Que é um cara fantástico. Mas ele fala assim, hoje em dia você vai no Pelourinho, os caras querem ser Chris Brown e as meninas querem ser Britney. Ninguém quer ser o Jerônimo, ninguém quer ser o Ivete. Você acha que a axé music embranqueceu? Eu acho o contrário. É? Acho o Não tem contrário. uma obsessão pelo aquele não. R&B americano, aquela coisa... Eu acho que isso é uma tendência da música. Acho que essa coisa do trap, do R&B, isso está rolando na música. Acho que a Bahia acabou incorporando isso. Acho que a gente teve esse período que eu amo do pagode, que eu sou assim... o pagode é ótimo. Eu amo o Márcio Vito e o Pissirico. Acho que uma das coisas mais extraordinárias, a gente estava falando do El Chan, dos meninos, e eu acho que aí isso foi indo. Eu falo do Márcio Vito, que para mim é o coração da parada. E isso foi indo para uma onda mais misturando o pagode com o R&B, foi se transformando numa outra coisa, que eu acho muito interessante também. Mas, cara, lá dentro, que talvez você esteja falando do que está aí, né, nas paradas do sucesso, que a gente está falando do que está nos números do Spotify, ou que está no foco dos trios elétricos. Que é anunciado como o tema do carnaval do ano. Porque eu passei 3 meses na Bahia agora, fazendo uma série, e eu estou há 20 anos no Rio de Janeiro, e fazia muito tempo que eu não ficava em Salvador. Inclusive, foi quando eu gravei com o Ilê, e eu conheci uma galera... É mesmo? Sérgio Martins. A gente está num momento de uma gente... maravilhosa, fazendo música baiana e assim... Por exemplo, tem uns meninos, os filhos de Jorge, não sei se você já ouviu, que eles misturam uma coisa que é uma coisa super raiz de afro-baianidade com
algo misturado com uma MPB que está acontecendo. Então, tem umas misturas acontecendo onde a nossa afro-baianidade está lá super presente. Então, não que não exista esse movimento americanizado, né? Porque eu brinquei algumas vezes. Eu não gosto muito do nome music. Eu entendo de onde ele vem. Entendo, vem do Agamenon e daquele momento do Luiz, maravilhoso, Luiz, vindo do Acordes Verdes e colocando todos aqueles beats, bateria eletrônica, quase Michael Jackson ali no axé. Então, quase não, ele cantava Michael Jackson no trio. Então, eu entendo o Agamenon colocar o music, porque era quase assim, eles estão misturando o axé, que é essa palavra iorubá extraordinária, com o music. E tem um A Tocha faz isso muito bem. Então, tem um sentido. Mas eu acho que a gente faz axé música. Eu acho brasileiro para caramba o que a gente faz, mesmo com a influência pop. E Daniela faz isso muito bem, Ivete faz isso extraordinariamente. Então, tudo é axé música. E eu acho que a gente... Lá vem eu de novo, boazinha, né? Pode ser a minha visão otimista das coisas. E Saulo pode estar numa visão mais determinada, assim, da análise do mercado da música baiana. Mas o que eu vejo é uma galera tão orgulhosa de ser preta, de ser baiana, de nascer daquela terra, daquela gente, daqueles tambores. Eu fui nos shows do Jerônimo, tive a oportunidade de cantar com ele em alguns. É meu mestre, meu amigo. Praça Pedro Arcanjo lotada todos os dias e toda quarta-feira, meu irmão. Isso me dá uma... Cantei com Lazo, agora Lazo Matumbi, é uma das maiores vozes desse Brasil. Praça lotada. E uma galera nova que está aí fazendo, inclusive, fazendo rap, fazendo... Sabe, os meninos... A própria Lued, cara, o que ela faz dentro da música popular brasileira... É totalmente pautado na nossa afro-baianidade. É totalmente pautado nessa música nossa. Então, eu não vejo assim, não. Eu acho bacana o que está aí de pop, o que está aí misturado. Acho que isso é aquilo que a gente está falando. É um correr do circuito. Gosto de muita coisa, não gosto de outras coisas. Mas eu acho que a gente está num momento muito bom. Eu acho que a Bahia... E acredito que os próximos discos, dos próximos 2 anos, vai vir coisa muito boa aí. Clara Nunes era a Elis Regina do samba, do meu entendimento de criança, né? Ouvindo aquelas duas cantoras. Como é que foi colocar a tua voz naqueles tons, naquelas intenções da Clara? Foi um sofrimento, uma alegria? Foi rápido? Como é que foi chegar naquelas notas? Porque quando eu fui ver a Vanessa, né, eu ficava o tempo todo sabendo onde a Clara ia chegar. E essa coisa ridícula do espectador, de que se a Vanessa ia alcançar aquela nota. Você está com essa responsabilidade? Meu amigo, vou te falar o que foi. Muito trabalho. Muitas noites mal dormidas. Para lhe ser bem honesta. Porque, como eu já disse para vocês, tinha o meu preciosismo de fã. Tinha algo, tipo assim, de uma exigência minha, como essa espectadora aí, que pode ser você ou qualquer outra pessoa. Eu precisava passar pelo meu crivo da minha mente. E tem um lado meu também, que tem a cantora, no preciosismo musical, das notas, e tem a atriz também. Porque, para mim, tem algo muito importante, que é que você acredite naquela história. Que você escute, que você, de alguma forma, rememore, claro. A gente não tem esse compromisso com mimetização. Isso é uma coisa que eu gostei muito da peça quando eu assisti, né? O Fajala não se propõe a que sejamos Clara. Tanto a Vanessa, eu via isso, como a Badu Moraes, que também faz a Clara com a gente. A gente homenageia. Mas, de alguma forma, é muito importante que quem esteja sentado ali se transporte para aquele universo da época, para o universo da pessoa, para o universo daqueles arranjos. Então, eu me dediquei muito. O espetáculo já começa com o canto das 3 raças. Eu estudei muito. Então, assim, quando você sobe ali, né?
Eu estudei Vai fervorosamente. fazer uma música dificílima, né? Eu tive uma preparação vocal incrível com a Fernanda Maia, que é a diretora, o Rafa Miranda, que é o preparador vocal, também foi o da Vanessa. Uma preparação vocal que eu estou levando para a vida, porque os trabalhos são bons para isso também, os desafios, né? Eles não te fazem melhorar ou alcançar algo só para aquele trabalho. Eu estou me sentindo cantando diferente. Fui cantar num show ontem e falei, olha como esse agudo saiu fácil. Então, eu estudei muito, Zé. E confesso que, assim, na véspera da estreia, aí veio uma coisa que eu aprendi lá com meu mestre, saudoso Arildo Deda, um dos maiores mestres de teatro da história e da nossa escola de teatro da UFBA de Salvador e da Bahia. Tem uma hora que tem que virar a segunda natureza. Tem uma hora que aquilo, de algum jeito, precisa estar em você, porque a mente não pode estar na frente, principalmente de uma persona como essa, de uma entidade como Clara Nunes. Então, todo o meu estudo, eu digo até um pouco cruel, porque eu sou cruel comigo, assim. Tem uma hora que eu falo, para, criatura. Mas todo o meu estudo foi exatamente para poder dizer, fiz tudo que eu pude fazer. Agora é o agora. E aí você entrega para o acaso, o mistério, os gostos, o que as pessoas vão achar ou não. Aí, meu irmão, aí entrega e viva o esplendor de estar em cena, vivendo um negócio. E não se critique em cena. Nunca. Aí você tem que entregar. Porque eu acho que é aí que a coisa acontece e aí a pessoa gosta ou não gosta, aí está para as pessoas e para o universo. Você falou em Márcio Vitor, eu tenho uma história engraçada com ele, porque eu assisti num hotel em Salvador e o Psirica ia abrir para um cantor cujo nome eu não vou poder falar, em respeito ao cantor. E o Psirica fez um dos shows mais selvagens que eu já vi na minha vida. Assim, arrebentou. Quando esse cara entrou, não tinha mais clima para nada. Ele é um absurdo. No dia seguinte eu ia falar com o Márcio e eu falei, você foi um grandíssimo FDP, porque você quebrou o cara, né? Você sabia que você ia quebrar e você quebrou além da conta. Aí ele deu uma risadinha e falou, eu falei para ele entrar antes. Olha, o Sérgio, ele tira da manga. Agora sim, você já enfrentou esse tipo de rivalidade? Qual foi o pior perrengue que você já pegou em trio? De, tipo, entrar depois, essas coisas? Que perrengue que você pegou? Ai, cara, vou te falar qual é o pior perrengue? Ih, podem me cancelar. Inclusive, meus fãs micareteiros. Micaretas em lugares que não são de cultura de carnaval. Quando me perguntam como é ficar 8 horas no trio elétrico no carnaval de Salvador, maravilhoso, amor, você não sente. É tudo tão orgânico, é tudo tão... Você vai passando aquelas esquinas, aquela gente, aquele negócio, quando você vê, tem 6, 7... Claro, você faz um xixi, né? Você come um negocinho, você bota sua backing vocal maravilhosa para cantar um pouco. Mas você flui. Mas você chega em lugares onde as pessoas nunca viram carnaval da vida, enfiam um trio elétrico e você tem que... O que tem um lado ótimo, que você traz um pouco daquele carnaval para as pessoas, mas não é um show de 1 hora, é um circuito. Isso possivelmente já mudou nos últimos anos, né? Eu estou falando dos meus anos lá de... A gente está falando de 15 anos atrás. Mas eu acho que os meus maiores perrengues foram em lugares que não têm cultura de carnaval. E, de repente, eu estava em cima de um trio elétrico, colocando umas músicas para pular, para levantar, e a pessoa está simplesmente encantada em ver aquilo. Em ver um trio, em ver aquela luz. Então, esse foi um momento que eu pensei também sobre a organicidade das coisas, que não é só o comercial da coisa, sabe? Em que a gente precisa... A gente é muita gente, né? Eu preciso pensar sobre o que, de fato, eu acho que é fazer um show selvagem, sim, como você acabou de dizer. Você enfrentou mão abusada? Como é que você lidava com isso? Mão abusada? Alguém que passou a mão. Não? As pessoas não têm essa coragem muito grande comigo, não. Tem essa coisa de ser boazinha, né? Que a gente volta a isso toda hora nessa conversa. Eu adorei isso. Vou levar para minha análise amanhã. Mas eu tô te falando. A minha analista amanhã vai ter uma conversa séria comigo sobre isso. Tem essa coisa de ser... Mas eu tenho um negócio que acho que volta a minha Bubu.
à minha maternidade e ao machismo. Ia ser uma mulher, né, que tem uma simpatia, que tem uma abertura. Então, eu criei um negócio que, quando eu sinto qualquer sinal de alerta, de perigo, acontece um apertar de mão aqui, um olho no olho, um jeito yang, me sobe todo o meu yang, que é quase como eu dissesse assim, rola aquele... Mas fui muito abusada, querido. Eu estou falando da mão. Você perguntou passar a mão. Passar a mão no meu corpo não aconteceu. Mas eu sofri muitos abusos. Morais, psicológicos, sexuais. Porque o abuso sexual não é só passar a mão, né? Que tipo? Ih, a gente vai ter quanto mais horas de podcast? Ah, a gente vai. Você pode imaginar, Sérgio Martins, eu, uma mulher, nesse lugar de destaque, muito cedo, com muitos desafios pela minha personalidade, por ser uma pessoa que sempre coloquei muito minhas ideias, os meus pensamentos. Então, talvez uma forma de me quebrar, diante de ser tão petulante, como eu já repeti, fosse ir para esse lado. De cantadas totalmente inadequadas. Já fecharam uma porta. Vamos conversar melhor. Opa. Entendeu? E nesses momentos eu sou violenta. Aí vem a minha violência. A boazinha vai para as cucuias. Eu já falei, abre essa porta agora ou você vai ter um escritório todo quebrado. Uau. E um escândalo absurdo. E eu já falei isso com pessoas poderosas. Isso já me aconteceu 2 vezes. E sofri ameaças diante da minha postura. E eu falei, mas eu saio. Eu não tenho problema nenhum em sair. Eu recomeço. Eu jogo tudo pro alto. Eu saio. Já saí. Por isso. Fica no ar a... Entendedores entenderão. Para o Minuto de Reflexão com Emanuele Araújo. Ela vai cantar antes, depois a gente vai pedir pra ela cantar antes. Ela vai depois. cantar? Ah, a gente vai pedir. É só aniversário, velho. A capela? O que você quiser, meu amor, aquela. Você, né, Sérgio? Você maltrata as cantoras. É. Mas Não, eu agora quero. eles dizem que eu sou bonzinho. Mas eu quero, eu vou me meu fazer de amor. vítima para aproveitar que é meu aniversário. Poxa, só para mim. Que cante alguma coisa? O problema é a velocidade, que é o meu disco preferido. Ah, meu amor. Meu O que Baby que eu posso Love. Ai, baby, eu tô voltando pra te encontrar. Ter a oportunidade de dizer o que eu sinto por você. Que eu te amo, que eu te adoro, que eu te quero, que você é o meu baby love. Meu baby love, meu amor. É de Zeca Veloso, essa belezoca. É uma coisa linda. Amo essa música. E a história dessa música é linda. Chegou nos 45 minutos do segundo tempo. Foi a última música gravada do disco. O Zequinha escreveu junto do processo de gravação. Que tá vindo aí um disco de Zeca Veloso. Opa! Falemos sobre isso. Só penso nisso. Aguardem. Eu ainda não escutei, mas o que eu escuto falar e as coisas maravilhosas... Agora vamos para o Minuto de Reflexão com Emanuele Araújo. Eu vou soltar o reloginho e você responde umas perguntinhas que eu fiz para você. Sim, senhor. Soltou o reloginho? Um disco que te formou. Joia, do Caetano Veloso. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Uma música que te define. Volta pro Joia. Quem vê assim pensa que você é muito minha filha, mas na verdade você é bem mais minha mãe. O que é preciso para pescar o seu coração? Amor verdadeiro. Se você pudesse apagar um rótulo sobre você, qual seria? Boazinha. Que tipo de censura é mais perigosa hoje, a política ou a moral? Que perguntinha boa, hein? A moral, porque ela inclui a política. Se você não tivesse nascido na Bahia, onde você gostaria de ter nascido? No Rio de Janeiro. Qual seria o título do filme da sua vida?
Qual seria o título do filme da minha vida? Como chama aquele filme do Almodóvar? Na pele? Na sua pele? A Pele que Habito? Pelo que habito. A Pele que Habito. E o que a Emanuele Araújo, de 20 anos, tinha, que a Emanuele Araújo, perto dos 50, perdeu? A inocência. É isso. Eu jurava que o filme que ela ia falar ia ser Malvada. A malvada! A Malvada. Após esse podcast de Sérgio Martins e Zé Pedro, me aguardem. Já que a gente está falando de grandes artistas baianos, a começar pela nossa convidada, eu me reservo o direito de cantar uma história relativa ao grande Jerônimo. Ele preparou uma festa com tribos e tal para uma dessas mães de santo, era uma homenagem a uma mãe de santo. A mulher não chegava. A mulher não chegava. E toda vez que ele perguntava, os caras sempre falavam assim, ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando. E, me permita um palavrão, o Jerônimo olhou para mim e falou assim, na Bahia, o que fode é o gerúndio. Então, já que estamos em clima de Jerônimo e gerúndio, estamos terminando o podcast. Desculpa incomodar, queria muito agradecer. Eu que agradeço, Emanuele meus queridos. Araújo. Fico feliz demais por vocês estarem abrindo esse espaço de conversa para nossos artistas desse país, porque a gente precisa falar com gente inteligente. Curte, compartilha, faz tudo que todo mundo faz no nosso podcast também. Obrigado, véia, por ter essa presença constante na minha vida. E obrigado, Emanuele, por Eu nos que agradeço. abrilhantar. Amor da Meus minha queridos, vida! maravilhosos. Fique ligado, semana que vem tem mais uma grande atração musical para vocês. A minha história de amor começou, era carnaval, era Salvador. Amor à primeira vista, eu sei, ao olhar você, me apaixonei. Me beija, me abraça e fala pra mim poesias no meio da praça. A lua, o mar, as estrelas do céu. Seu corpo reflete de luz e calor. É só me chamar que eu vou. Revela os segredos que guardou pra mim. Meu favo de mel, minha flor jasmim. Sou louco por você até o fim. Me faz tararara da canção. Eu sou seu tom, você é meu refrão. Ficamos assim então.